Homilia do Evangelho de hoje, preste atenção. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos, parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Meus irmãos, neste ano, celebramos hoje, dia 23, a natividade de João Batista, porque amanhã, dia 24, será a solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Então hoje, estamos diante deste grande santo na vida da nossa igreja. O único que se celebra seja o nascimento nesta terra, seja o nascimento para Deus. Isso nos mostra a importância de São João Batista no contexto da igreja, meus irmãos, no contexto do reino de Deus. João Batista, digamos assim, seria o diferente porque já começou a partir do seu nome. Ele deveria receber o nome do Pai, mas não, pois o nome dele seria João para contrariar toda aquela sequência de batismos em relação aos nomes da família. Ele seria o diferente, já seria aquele contraditório na vida da família. Mas muitas vezes, meus irmãos, precisamos refletir sobre esta realidade. Às vezes é ruim termos de nós encaixar na expectativa dos outros. É muito ruim quando precisamos viver a nossa vida tentando constantemente nos encaixar na expectativa que os outros fazem de nós. Não podemos viver assim, meus irmãos. A única expectativa que tem de pesar sobre nós é aquela lá do alto. É a expectativa de Deus. São os sonhos de Deus, são os projetos de Deus ao nosso respeito. Essa sim deve pesar sobre nós e precisamos nos adequar a ela constantemente na nossa vida. Mas as expectativas de Deus, meus irmãos, a nosso respeito e não a das pessoas, a única expectativa que tem de pesar sobre nós é aquela lá do alto. É a expectativa de Deus. Bom, quando nós vemos a história de João Batista, a graça para ele foi ter nascido numa família que sabia obedecer a Deus. E colocou-se justamente João Batista dentro desta dinâmica da vontade de Deus. Uma família que colaborou para que ele realizasse a sua própria profecia, a sua vocação. João, meus irmãos, teve uma família que ajudou a ser quem realmente ele era. A mãe, cheia do Espírito Santo, quando recebeu a visita da Virgem Maria, ficou cheia do Espírito Santo. E a criança pulou no seu ventre. João Batista já era bem agitado desde o ventre da mãe e depois viveu tudo isso na sua vida. O pai, Zacarias, que se deixou dobrar pela ação de Deus, inicialmente teve um pouco da dificuldade, mas depois deixou-se dobrar pela ação de Deus. Meus irmãos, veja a família que João Batista teve. Veja o pai e a mãe que ele teve. Como eu disse, bem agitadinho, já desde o ventre da mãe. Depois ele seria instrumento para agitar muitos corações, inclusive o do rei Herodes. Agitou o coração daquele homem quando teve de dizer para ele uma verdade muito dura. Você está em adultério? Você precisa deixar essa vida. João Batista foi um grande profeta, foi um grande evangelizador, sem grandes discursos, porque não se tem muito sobre a pregação de João Batista, mas com a própria vida levou uma vida austera, estranha um pouco aos olhos do mundo, porque diz que ele comia gafanhoto, se alimentava de mel silvestre, fazia jejum rigorosos. Era um homem que se vestia com roupa de pele de animais. Então, para o mundo, meus irmãos, poderia soar um pouco estranho, mas um homem de profunda comunhão com Deus.
um estranho mais conhecido no céu. Muitas vezes, meus irmãos, vamos viver a nossa vida assim como pessoas estranhas que aderem a Jesus Cristo, que querem viver uma radicalidade do Evangelho, que querem falar da santidade, que querem viver as santidades estranhas para o mundo. Mas conhecido no céu, vale a pena que São João Batista nos ajude sobre todos vós. Desça a bênção de Deus Todo-Poderoso, meus irmãos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Compartilhe, comente e deixe o seu like para que outros irmãos também ouçam a palavra de Deus.